Sejam bem-vindos ao culto online da LSLB de Norma. Convido a você, servo, a você, mulher. Nós estaríamos no congresso. Hoje nós já estaríamos participando de toda a programação do congresso. Estaríamos confraternizando, estaríamos dando muita risada, estaríamos nos abraçando, estaríamos todas juntas. Mas não é possível. Deus fez os caminhos e nós aceitamos. Mas nós estamos aqui para convidar você a participar deste culto online. Um culto que foi preparado especialmente para você, serva do Senhor Jesus, que serve a Ele com muita alegria. Quero dizer para você que você é muito especial para nós e para todas as pessoas que estão à sua volta. Que você, mulher, que você serva, é muito especial para Jesus. Por isso, você é a princesa de Jesus. Nós, mulheres de fé, de garra, de determinação, nós somos as princesas do Senhor Jesus. E nós podemos, e por isso estamos aqui, para juntas, num grande grupo, louvarmos, orarmos, agradecermos e pedirmos para que Ele, com o seu imenso amor, com o seu perdão que transforma vidas, nos acolha, nos conduza diretamente até o seu reino. Então, fica um convite para você vir comigo agora e com toda a diretoria da LSLB de Norma, para nós juntos e juntas louvarmos ao nosso Deus. Um culto preparado com muito carinho, um culto preparado com toda a dedicação, como se a gente estivesse lá no congresso. Nós queremos que você, mulher, que você serva, se sinta lá, junto, como se estivéssemos participando do nosso congresso. Então fica o nosso abraço, o nosso carinho e juntos e juntas vamos louvar, agradecer e engrandecer o nome do Senhor Jesus em nossas vidas, porque Ele tem muitas bênçãos para derramar sobre cada uma de nós. Vem comigo e com toda a diretoria e com todas as irmãs na fé, louvarmos ao nosso Deus. Chama a sua família para juntos nós estarmos em contato virtualmente com o nosso irmão, com a nossa irmã e juntos louvarmos a Deus. Trabalhamos com os peixes, seguimos com a voz de louvor.
nós vamos fazer neste momento a invocação. Ó Deus, só Tu és o Senhor. Tu fizeste os céus e as estrelas. Tu fizeste a terra, o mar e tudo o que há neles. Tu conservas a todos com vida. Os seres celestiais ajoelham-se e te adoram. Iniciamos este nosso culto de louvor e adoração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amada irmã em Cristo, o início de nosso culto a Deus é uma oportunidade de nos apresentarmos ao Senhor arrependidos de nossas muitas transgressões e com um coração humilde pedir o perdão por esses pecados. Dessa forma, quero então convidar você para que daí, do lugar onde você estiver, possa confessar o seu pecado a Deus. Bom e eterno Pai Celestial, assim como nossos antepassados, muitas vezes somos orgulhosos e teimosos. Nos recusamos a obedecer aos Teus mandamentos. Preferimos muitas vezes dar atenção ao que o mundo nos oferece e esquecer do Teu cuidado e do Teu amor por nós. Como servas de Teu reino, também falhamos ao não servir a Ti com alegria. Deixamos que nossos afazeres, nossos compromissos, nossas escolhas nos afastem da Tua palavra e assim viramos as costas para a Tua lei. Mas mesmo assim, Tu te mostraste um Deus de perdão, de bondade e misericórdia. Tu não nos abandonas e nem nos destrói. Pelo contrário, Tu enviaste Teu Filho Jesus para nos dar a salvação. Por tudo isso, Pai amado, perdão. Não nos condene, mas tenha piedade de nós. Salva-nos por amor de Teu Filho Jesus. Em nome do nosso Salvador te pedimos. Amém. O nosso Deus é grande e poderoso, é bondoso e misericordioso, é justo e cheio de compaixão. Esse Deus maravilhoso entregou o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. E agora, por amor de Jesus Cristo, Ele nos perdoa todos os nossos pecados. A você, querida serva, que confessou o seu erro, que se arrependeu verdadeiramente e que confia no perdão dado por meio da obra redentora de Jesus, Deus te reconhece e te declara como uma filha e herdeira de seu reino. E Deus lhe concede o seu Espírito Santo. E é por isso que eu, na qualidade de ministro de Cristo Jesus, chamado e ordenado, eu tenho o privilégio de dizer que os teus pecados estão perdoados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A leitura do Salmo para o nosso culto de hoje está no Salmo de número 102, do versículo 9 até o versículo 18, onde lemos assim. Por causa da tua ira e do teu furor, as cinzas são a minha comida. As lágrimas se misturam com a minha bebida. Tu me pegaste e me jogaste fora. A minha vida é como as sombras do anoitecer, vou secando como o capim. Mas tu, ó Senhor Deus, és rei para sempre. Todas as gerações futuras lembrarão de ti. Tu te levantarás e terás pena de Jerusalém. Já é hora de teres compaixão dela, a hora certa já chegou. Ainda que ela esteja destruída, os teus servos a amam. Eles têm compaixão dela, embora esteja arrasada. As nações temerão o Senhor, todos os reis do mundo temerão o seu poder. Quando o Senhor tornar a construir Jerusalém, Ele mostrará a sua glória. Ele ouvirá o seu povo abandonado e escutará a sua oração. Que isso fique escrito, para que os nossos descendentes saibam que o Senhor Deus fez e para que o louvem aqueles que ainda vão nascer. Até aqui a leitura do Salmo, palavras do nosso Senhor. Amém. Para podermos
Aqui a leitura do Antigo Testamento que encontramos em Neemias, capítulo 1, versículo 2 a 11. Hanani, um dos seus irmãos, chegou de Judá com um grupo de outros judeus. Então eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro da Babilônia. Eles me contaram que eles que não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto os desprezavam. Disseram, finalmente, que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido consertados. Quando vi isso, eu me sentei e chorei. Durante alguns dias, eu fiquei chorando e não comi nada, e fiz a Deus esta oração. Ó Senhor, Deus do céu, Tu és grande e nós Te tememos. Tu és fiel e guardas a Tua aliança com aqueles que Te amam e obedecem os Teus mandamentos. Olha para mim, ó Deus, e ouve as minhas orações que faço dia e noite em favor dos teus servos e povo de Israel. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado. Os meus antepassados e eu temos pecado. Com os nossos atos, temos pecado contra ti e não temos obedecido aos teus mandamentos. Não temos obedecido às suas leis que nos deste por meio de Moisés, teu servo. Lembra agora do que disseste a ele. Se vocês, o povo de Israel, forem infiéis a mim, eu os espalharei entre outras nações. Mas se depois disso vocês voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos, eu os trarei de volta para o lugar que escolhi para lhes serem adorados, mesmo que vocês estejam espalhados pelos fins da terra. Senhor, estes são os teus servos, o teu povo. Tu os livraste do cativeiro com o teu grande poder e com a tua força. Ouve agora a minha oração e as minhas orações de todos os outros teus servos que têm prazer em te adorar. Faze com que eu tenha sucesso hoje e que o rei seja bondoso comigo. Neste tempo eu estava encarregado de servir vinho ao rei. Até aqui o Antigo Testamento. A leitura da epístola encontramos na primeira carta a Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 10, onde lemos: A pedra viva é a nação dedicada a Deus. Portanto, abandonem tudo o que há de mal, toda mentira, fingimento, inveja e críticas injustas. Sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos. Pois como dizem os escribas sagradas, as escrituras sagradas, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Cheguem perto dele, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Vocês também, como pedra viva, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. Isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite, pois as Escrituras Sagradas dizem: Eu escolhi uma pedra de muito valor, que agora ponho em Sião, como a pedra principal do alicerce. Quem crer nela não ficará desiludido. Essa pedra é de muito valor para vocês, os que creem, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. E em outra pedra, as Escrituras Sagradas dizem: Esta é a pedra em que
as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-las cair. Essas pessoas tropeçam porque não creram na mensagem, de acordo com a vontade de Deus para elas. Mas vocês são a raça escolhida dos sacerdotes do Rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já recebem a sua misericórdia. Até aqui a leitura da epístola. A leitura do Santo Evangelho para o nosso culto nós encontramos em Mateus, no capítulo 16, dos versículos 13 a 20, aonde a palavra do Senhor nos diz assim. Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias ou algum outro profeta. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que permitir na terra será permitido no céu. Então Jesus ordenou que os discípulos não contassem a ninguém que ele era o Messias. Até aqui a leitura do Santo Evangelho, palavras do nosso Senhor. Amém.
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos. Subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.
Querida e amada serva do Senhor, neste final de semana era para nós estarmos reunidos em congresso lá na cidade de Sinop. Infelizmente, por causa dessa pandemia, o nosso congresso precisou ser cancelado nesse ano. Mas com a graça de Deus, em 2021 estaremos todos juntos em nosso congresso distrital. O livro bíblico que norteou os nossos estudos desde a sua escolha lá no congresso de São José do Rio Claro foi o livro de Neemias. Neemias é o livro do Antigo Testamento que relata uma grande transformação operada por Deus através de um dos maiores líderes que o povo de Israel já teve. Deus fez isso para fazer do seu povo um grande povo. E sempre que se fala do livro de Neemias, se fala principalmente sobre as qualidades excepcionais da liderança de Neemias. Mas há uma mensagem muito mais ampla e uma aplicação muito mais abrangente do que o modelo de líder. Percebe-se que à medida em que a narrativa do texto de Neemias vai prosseguindo, ocorre uma transformação de proporções gigantescas no povo de Deus. E não são transformações profundas somente num sentido social, econômico ou político, mas a gente percebe principalmente uma transformação, uma mudança da relação do povo com o seu Deus. O início de Neemias mostra um povo destruído. E não só nas muralhas em ruínas e nos portões queimados de Jerusalém, mas na falta da estrutura social, moral e espiritual do povo. A notícia que Neemias recebeu da sua pátria é que aqueles que não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam por ali por perto, desprezavam o povo judeu. E disseram finalmente que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões que haviam sido queimados ainda não haviam sido consertados. Com certeza, havia muita dor, muita tristeza, muito choro, havia uma lamentação muito grande no povo. A verdade é que eles estavam em uma grande angústia. Mas de uma forma surpreendente, na segunda metade do livro, a gente começa a ouvir um relato diferente, um relato positivo. A gente ouve formas cada vez mais concretas, uma nova ordem que é acompanhada de muita alegria e celebração pelo povo. A festa para comemorar esta nova ordem, ela foi celebrada durante 7 dias. No capítulo 12, no versículo 43, nós lemos: naquele dia foram oferecidos muitos sacrifícios, e o povo estava muito contente e feliz, pois Deus os havia enchido de alegria. As mulheres e as crianças também entraram na festa, e o barulho que o povo fazia podia ser ouvido de longe. Que texto bonito! E fica evidente para nós que algo muito especial aconteceu. Uma grande transformação aconteceu. O livro de Neemias pode ser definido como a história desta maravilhosa transformação. De tristeza e lamentação para alegria e celebração. É um livro que enche o nosso coração de uma viva e verdadeira esperança, ao lermos sobre o resgate de Deus ao seu povo, de ver Deus agindo por meio da fé nos corações dos seus filhos e ver eles participando, crescendo e se desenvolvendo naquilo que Deus queria. A situação relatada a Neemias e que depois foi constatada por ele mesmo ao chegar em Jerusalém, é uma situação dramática. O autor retrata o quadro de Jerusalém e de seus habitantes quando ele fala da grande miséria e desprezo que sofriam, quando ele fala dos muros derrubados, das portas queimadas, da cidade assolada, quando ele fala da zombaria de Sambalate. A situação se torna crítica diante do ataque iminente dos inimigos que moravam nas proximidades da cidade de Jerusalém. E a situação é tão trágica que o governante do povo inimigo, Sambalate, zomba dos reconstrutores dizendo: será que dos montões de entulho e das pedras que foram queimadas eles podem tirar pedras para a construção? Tudo isso provoca uma tristeza muito profunda em Neemias e no povo de Israel. Todos reconhecem que o presente é consequência dos pecados que haviam cometido lá no seu passado. E Neemias, quando ele ouve essas más notícias, ele senta, ele chora, ele se lamenta por vários e vários dias.
E mesmo diante do rei, Neemias não consegue esconder a sua tristeza. Mas então, com um coração contrito, ele confessa em nome de todo o povo de Israel os pecados que cometeram contra Deus. Mais tarde, lá no capítulo 9, nós vemos agora um povo arrependido, um povo vestindo pano de saco e fazendo a confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Diz o texto que eles ficaram uma quarta parte do dia nesta atitude diante de Deus. Há um sentimento de vergonha, um sentimento de tristeza, tanto por causa da fraqueza e insegurança diante dos seus inimigos, quanto pelo arrependimento sobre os seus pecados. Mas o choro, ele não é só uma demonstração de arrependimento. Nesta história, o choro não é para levar ao desespero, mas o choro é uma fonte de esperança. É para levar a esta fonte de esperança. A miséria e a humilhação levam o povo à oração. E a oração de Neemias, e também a oração do povo, é de uma riqueza impressionante e de um ensino maravilhoso para nós, cristãos do dia de hoje. Porque na sua adoração, eles reconhecem a grandeza de Deus. Eles mostram que o Senhor é o Criador de tudo e de todos. Eles proclamam este Deus como o Senhor da história, mesmo que ele use a história para disciplinar o seu povo. Mas ao mesmo tempo, eles também mostram que nós temos um Deus de misericórdia. E isso é elogiado muitas e muitas vezes. O povo não esquece que o seu Deus é aquele que supre as suas necessidades. Portanto, o povo não só o adora, mas mostra a sua confiança neste Deus quando clama por proteção, quando pede pelo favor de um rei de um outro povo e até mesmo quando ora pela destruição dos inimigos. O próprio Neemias mostra seriedade na sua oração ao se dedicar por um tempo ao jejum pelo seu povo e ele permanece em oração diante do Senhor dia e noite. Da mesma forma, o povo se dedica de corpo e alma à oração, quando gasta horas em adoração, em confissão diante do seu Deus. E ao longo das diversas situações de reconstrução de Jerusalém, das tensões relacionadas a tudo isso, a cada pouco nós vemos no relato do livro de Neemias pedidos rápidos a Deus para que ele intervenha e ele haja pelo seu povo. O povo que chora também é o povo que aprendeu a orar e a confiar. E para que um povo se encontre com o seu Deus quando está enfrentando uma profunda crise, quando está em tristeza e lamentação, para que este povo possa passar para um estado de alívio e reestruturação, que é a alegria e a celebração, o choro e a oração são caminhos essenciais. Mas são necessários também muito trabalho e obediência à lei de Deus. E esse é um grande ensino que fica para todos nós. Deus é o construtor da história do povo de Israel. Mas o livro de Neemias nos mostra que Deus achou parceiros à altura para essa tarefa. O trabalho começa antes mesmo de uma ação visível da reconstrução. Começa na iniciativa corajosa de mudar o que está errado. Essa iniciativa reflete uma disposição muito grande de Neemias e do povo de Israel em correr riscos. Quando Neemias se coloca lá diante do rei Artaxerxes, ele não tem a certeza do consentimento do rei para o seu projeto pessoal. Mesmo assim, Neemias não se intimida. Ele pede e ele tem resposta positiva. O povo sente que os inimigos começam a se insurgir contra a reconstrução, mas este povo também está disposto a correr o risco. Na iniciativa de se tentar mudar o curso da história, percebe-se também o planejamento e a atitude de dependência do Deus que vai dar as diretrizes para todo o trabalho. Neemias correu riscos, o povo correu riscos. Neemias, para fazer aquilo que Deus esperava, primeiro faz uma vistoria das condições da cidade e principalmente dos muros, para só então compartilhar o plano que Deus colocou em seu coração. Evidencia-se aqui novamente a parceria entre Deus e Neemias, porque Deus tem um plano, mas Neemias está ali a serviço do Senhor para desenvolver este trabalho e para detalhar. Não só de oração e de planos vive o povo de Israel. Chegou a hora de pôr as mãos à obra,
E o desafio de Neemias ao povo é: vamos construir de novo as muralhas da cidade. Vamos acabar com essa vergonha. E a resposta do povo vem imediatamente: sim, Neemias, vamos começar a reconstrução. Eu, particularmente, gosto muito desse trecho da Bíblia na linguagem mais antiga, onde o povo responde: disponhamo-nos e edifiquemos. Eles não esperam para começar. Mesmo diante da oposição, mesmo diante dos riscos, a disposição do povo continua de forma muito clara: o Deus do céu nos dará sucesso. Nós somos servos dele e vamos começar a construir. E o trabalho começou de uma forma muito disciplinada e ordenada, como a gente vê ao longo do capítulo 3. A história mostra um agir e um trabalhar frenético do povo de Deus, que só é interrompido por questões de emergência, como, por exemplo, a ameaça do ataque inimigo. O trabalho de reconstrução das muralhas ele é realizado, então, num tempo curtíssimo para o tamanho dessa obra. 52 dias foi o tempo para que tudo estivesse pronto. Mas durante este período, houveram outras formas de trabalho importante para o povo de Deus. A gente, ao ler o livro de Neemias, a gente percebe ali a reparação das injustiças sociais, no capítulo 5. A gente percebe também a organização do templo e do serviço do templo para que o culto fosse agradável a Deus, no capítulo 10. A gente vê o repovoamento da cidade de Jerusalém, no capítulo 11. E a gente sabe que muitas outras ações foram sendo feitas para a restauração do povo de Israel. E aí, todo o livro de Neemias fala de um esforço muito grande. Fala de disciplina, de organização, de submissão e suor, para que todo o seu serviço pudesse ocorrer de forma esperada na transformação que Deus queria para o seu povo. E tanto Neemias quanto os líderes do povo, eles queriam muito fazer o que está no coração de Deus. E esta atitude, ela não existe só em relação ao plano de Deus para a reconstrução dos muros, mas também em relação à vontade de Deus para a reconstrução do seu povo, o que significa muitas vezes passar por sacrifícios e humilhações. O capítulo 8, ele fala do prazer e da sede que o povo tinha em obedecer à lei de Deus. E o povo, ele pede que a lei seja trazida para a leitura pública. A gente tem aqui agora o sacerdote Esdras, um outro personagem importante. E o sacerdote é o ministro da palavra, o pastor. Ele traz essa palavra. E todos se reúnem para ouvir de ouvidos muito atentos a palavra de Deus. E diz o texto bíblico, desde cedo de manhã até o meio-dia. Mas aquele povo não tinha apenas vontade de ouvir. A gente percebe que existia uma emoção, existia uma atitude de devoção perante a palavra de Deus. E a seriedade da busca pela vontade de Deus acaba então nos sendo revelada no fato de que, ao acharem na palavra do Senhor orientações práticas sobre a festa dos tabernáculos, eles logo colocam essas práticas em prática. E nós vemos também que o povo logo se dedica a uma fiel colaboração com os seus dízimos e com as suas ofertas. A gente percebe que o povo se dedica a santificar o dia do descanso. Diz o texto que eles acabam com o comércio e com os mercadores da região no dia do descanso. E até mesmo separação de casais em que um dos cônjuges era do povo pagão. Tudo isso a gente vê o povo de Deus tendo o desejo ardente de seguir a vontade do Senhor. Mas para chegar ao patamar da estabilidade, onde finalmente vai haver tranquilidade para celebrar a alegria da reconstrução, é necessário que o povo de Deus também tenha o desejo de seguir a orientação que vem da palavra de Deus. Para isso, Deus está preparando uma grande liderança através de Neemias. Por que os povos não têm sempre grandes líderes? Neemias, ele nos mostra que um verdadeiro líder do povo de Deus é, em primeiro lugar, alguém chamado por Deus. Neemias é um homem cujo coração o Senhor colocou a serviço da reconstrução de Jerusalém. E Neemias sabe que foi chamado e conduzido por Deus para liderar e auxiliar nessa reedificação. Uma outra condição que favorece o aparecimento de um grande líder é a situação de crise e tensão extrema.
E neste caso, o povo de Israel tinha uma necessidade gritante de resolver essa crise, essa tensão. O povo tinha essa necessidade gritante da reconstrução dos muros e da nação do povo de Israel. Os primeiros 7 capítulos, eles estão repletos de detalhes da desgraça que o povo vivia, da tristeza que o povo se encontrava, do caos, do clamor por uma reedificação. Mas esta condição só permite que nós possamos ver Deus agindo no seu povo através de um desejo que brota do coração do líder Neemias. Deus age por meio do seu líder com soluções dos grandes aos pequenos problemas que o povo teria. E só tem um grande líder, o povo que quer aceitar esta liderança. Na pessoa de Neemias, nós encontramos um líder com uma série de qualidades ideais para realizar o trabalho de transformação profunda que o povo de Deus deveria passar. Neemias, em primeiro lugar, ele tem um grande Deus. Ele sabe disso. Ele tem temor pela majestade e santidade absoluta do seu Deus. Ele conhece este Deus na sua intimidade, porque ele sabe que o Deus dos céus é quem vai dar sucesso a ele. E até para decisões do dia a dia, Neemias pode dizer que foi Deus quem moveu seu coração. E Neemias, ele revela essa consciência de que a obra é de Deus, pois ele sabe que o plano foi colocado em seu coração pelo seu Senhor, e ele tem a certeza deste cuidado e da providência divina para todas as batalhas que surgirão, que ele terá que enfrentar como uma liderança. O grande líder também é uma pessoa que não tem receio de confrontar autoridades, sejam elas de povos inimigos, ou sejam elas outros líderes do próprio povo de Deus, que talvez, porventura, se desviaram dos princípios de justiça estabelecidos pela palavra do Senhor. O líder, ele também sabe ser um modelo, ele sabe ser um exemplo de sacrifício no trabalho e no desprendimento com relação a outras coisas mundanas. E, finalmente, Neemias, como exemplo de liderança, ele mostra na administração deste enorme projeto uma habilidade de formar novas lideranças e de trabalhar com uma grande equipe de líderes de todos os tipos de níveis. O livro, ele vai nos mostrar que ele está repleto de referências a nobres, a magistrados, a levitas, sacerdotes, príncipes, enfim. E o copeiro do rei, ele sabia muito bem como coordenar, supervisionar e motivar todos aqueles a quem lideraria. E Neemias não é somente uma história de um líder bem-sucedido, mas Neemias, ele foi um instrumento nas mãos de Deus para que a grande reconstrução do povo de Israel, para que este povo tivesse uma história de ser um povo reerguido pelas mãos de Deus de forma também bem-sucedida. Neemias, então, assume este papel que Deus lhe entregou. E além das grandes ordens a serem cumpridas, Neemias sabe que há uma infinidade de pequenas tarefas que precisam ser feitas para que a harmonia, a alegria e a celebração penetrem em todos os recônditos físicos, emocionais e espirituais da vivência daquele povo. Não foi só a cooperação no muro, mas foi também uma distribuição de tarefas no serviço do templo, foi uma organização da vida em comunidade. Tudo isso foi para a reedificação. E mostra, sim, que Neemias, mas também o povo, estavam dispostos a seguir a visão que Deus lhes deu, que Deus lhes passou por meio de seus líderes e por meio dessa palavra. E o povo segue adiante com essa certeza bem viva em seu coração. Para nós, fica este grande exemplo de liderança e de serventia, para que possamos continuar a exemplo de Neemias, servindo com alegria ao Senhor. Do começo ao fim do livro de Neemias, ouve-se uma mensagem que começa com sons desafinados, tristes, melancólicos, mas que através de um povo que chora e ora, que trabalha e que se dispõe a obedecer a palavra de Deus, e também um povo que valoriza e segue a liderança que Deus lhes deu, este povo chega a um final que com certeza é muito diferente do começo. Apesar de antes estarem lá no fundo do poço, israelitas, estrangeiros, amigos e inimigos, todos perceberam que mesmo lá,
Deus sempre esteve à frente no comando de toda essa história. É lindo nós vermos Deus agindo por intermédio da liderança de Neemias e do sacerdote Esdras, para mostrar ao seu povo que a restauração física de Jerusalém, na verdade, ela é apenas um véu para mostrar uma reconstrução ainda maior do povo de Deus no sentido espiritual. Talvez o povo não tenha entendido naquele primeiro momento isso, mas eles demonstraram isso com a sua confissão, com o seu arrependimento, com a sua disposição em servir ao Senhor com alegria e com coragem. Talvez possa ter sido uma alegria por experimentarem de forma física a reconstrução que Deus os estava permitindo celebrar e festejar. Mas a restauração de sua relação com Deus, a restauração da sua fé, a restauração de serem filhos amados do Pai, de terem a certeza do cuidado, do amor, da misericórdia deste Deus presente em seu viver, com certeza isso acabou se tornando uma festa muito maior. Sabem por quê? Porque nós celebramos essa festa até hoje. Nós que somos o povo de Israel hoje, celebramos esta restauração completa e vencedora, porque nós conhecemos a mais maravilhosa de todas as obras que Deus já nos permitiu conhecer. Essa obra já foi concluída. E nós cremos, ensinamos e confessamos Cristo Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. As pedras que tinham sido queimadas na destruição dos muros pelos babilônicos não renasceram do monte de pó, mas um povo renasceu da ruína. Houve uma grande transformação que trouxe o povo da tristeza e da lamentação para a alegria e celebração. Os nossos outros textos bíblicos que foram lidos no culto de hoje também falam de pedras. Nós somos pedras para sermos reconstrutores da verdade de Cristo a este mundo que está em ruínas. Talvez nós também tenhamos sido derrubados, destruídos, queimados pelo fogo, mas Deus nos usa. E a nossa confissão de fé, assim como Pedro fez, nós agora, com esta fé, nos tornamos pedras para reconstruir essa mensagem dia após dia, manhã a cada manhã, para que o mundo conheça a verdade de que Cristo é o Salvador. Assim você, minha querida e amada serva do Distrito Norte Mato-Grossense, nunca esqueça dessa reconstrução que Deus faz na tua vida todos os dias por meio da fé que tu tem em Cristo, o teu Salvador. Que o bom Deus abençoe a ti, querida serva. Que o bom Deus abençoe a tua família. Que o bom Deus abençoe o nosso distrito de servas, as nossas congregações, os nossos pastores, nossos guias espirituais, os nossos líderes, os nossos departamentos. Que Deus abençoe a todas as servas da Liga de Servas Luteranas do Brasil, seja aqui no Distrito Norte Mato-Grossense, seja pelo Brasil inteiro. Que Deus assim também abençoe a todos nós. Obrigado por essa mensagem, obrigado por estar conosco, obrigado por prestigiar este culto que fazemos de forma tão especial para você. Amém. Olá, queridos irmãos em Cristo. Eu sou a Noelia, tesoureira do Distrito de Norma. Estou aqui no momento da oferta e eu quero agradecer a todos que até o momento já mandaram a sua oferta ao distrito. Que nós temos a oferta sacolinha, tem dos 5%, tem a oferta região. Então, como a Liga também precisa da nossa colaboração, então eu peço que cada uma pense com carinho e quem ainda não fez, o faça, porque a Liga tem os seus projetos com estudantes, com vários projetos no Brasil inteiro, até fora, né? E a gente pede a sua ajuda com muito amor e carinho. Obrigada. Eterno Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em Tua graça e misericórdia, permitiste às servas cristãs de Norma poderem se unir em culto de adoração a Ti de forma virtual. Pedimos que o alimento para a fé que receberam neste culto dê a elas disposição e sabedoria para realizarem as obras características do amor cristão. Já nos tempos do Antigo Testamento, fortaleceste as mãos santas de Miriam, de Débora e de Ana. Na época da Nova Aliança, teu filho aceitou a dedicação daquelas servas que desde a Galileia o acompanharam. Agradecemos-te, Senhor, por teres acendido também nas servas do nosso distrito a chama da fé e do amor, fazendo de todas nós herdeiras do lar celestial.
De modo especial, pedimos que aceites a nossa gratidão por as servas deste distrito terem organizado departamentos femininos nas nossas congregações, para desta maneira melhor servir ao teu reino, pelo estudo da palavra e pelo exercício de uma vida cristã. Pedimos-te ainda que estejas orientando estas servas, no sentido de que todas as suas obras sejam agradáveis a ti e que sejam para a tua glória. Que possamos tomar o exemplo da serva Maria e nos assentarmos aos pés do Mestre, buscando diariamente a única coisa necessária, que é o crescimento na fé e no amor de Deus. Servindo a Jesus como servas fiéis, realizando suas tarefas com prontidão e sabedoria, a fim de que possamos contribuir para o progresso da Igreja, do bem-estar do próximo e da glória do teu nome. Concede-nos também um espírito humilde e tranquilo, para transformarmos os nossos lares em santuários do Espírito Santo. E assim como Ana conduziu o menino Samuel ao templo e como Eunice e Lloyd instruíram Timóteo nas Sagradas Escrituras, que todas as servas que são mães entendam como um privilégio a tarefa de educar os filhos no conhecimento e no temor de Deus. Como Dorcas permite que sejamos ricas em obras de caridade, vivendo uma vida simples e sabermos que precisamos demonstrar amor aos necessitados através da ajuda. Livra-nos de sentimentos de vaidade e de orgulho. Multiplique em nós o espírito da tolerância e da paz, a fim de que as amarguras do coração não venham a perturbar o trabalho que realizamos. Capacita-nos com os dons espirituais para que saibamos também usar os dons e capacidades físicas que nos deste, para servir da melhor forma possível em teu reino, e desta forma nos tornarmos testemunhas fiéis do teu amor e de tua pregação salvadora. Continua abençoando os departamentos femininos de nosso amado Distrito Norte Mato-Grossense, e os seus respectivos trabalhos, assim como abençoastes até agora. Enfim, Senhor, concede-nos que todas as servas cumpram de tal maneira a sua vocação cristã e que possamos te servir com tudo o que são e com tudo o que têm. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.